que hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Várias atividades aí sendo feitas na medida do possível, a própria secretária participando de videoconferência, daqui a pouquinho, se der certo, ela fala aqui com a gente, mas quem vai falar agora é a Fernanda Sanson, ela é ambientalista do projeto Muda, que a cidade muda, e vai falar um pouquinho para a gente se estão fazendo alguma atividade hoje e como que está a situação ambiental de Rio Preto hoje. Fernanda, obrigado por nos atender, me ouve bem? Sim, estou te ouvindo super bem. Vamos Bom lá, dia. então. Vamos lá, me fala como é que está aí o Dia do Meio Ambiente hoje, a gente pode comemorar ou não tem motivo para comemorar? Qual a situação de Rio Preto hoje? Bom dia para todos vocês. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para a gente poder falar um pouquinho sobre meio ambiente. Eu diria que a gente não tem muito a comemorar, e sim muito para conversar, para discutir, para aprender, né, e desenvolver aí políticas públicas e políticas pessoais também, que eu acho que isso é o mais importante nesse momento. A força de cada um é capaz de gerar mudanças profundas, né, na nossa atuação dentro desse nosso universo do planeta. Então, para falar sobre Dia do Meio Ambiente, a gente precisa, primeiro de tudo, eu acho que é reduzir a quantidade de lixo que a gente produz, reduzir o consumo de carne. Não estou dizendo aqui para ninguém não comer carne, mas assim, a gente não precisa de carne no almoço, no jantar e no almoço, no jantar. Dá para a gente reduzir esse consumo drasticamente, plantar mais árvores, né, é fundamental no país inteiro, não só aqui na nossa cidade. Ser responsável com tudo o que vive, né? Se é planta, se é bicho, se é ser humano, a gente tem que ter uma responsabilidade com absolutamente tudo que vive. É inaceitável a gente ainda, nesse momento da história que a gente vive, existirem pessoas com tanta pobreza, dificuldade de acesso ao saneamento básico, falta de água. Isso é um problema que a humanidade já deveria ter resolvido, né, nessa altura do campeonato que a gente está na história da humanidade, né? E hoje eu acho que é um dia para a gente ouvir o grito da terra mesmo, né? Um pedido de socorro, saber por que a gente está aqui e como é que a gente pode mudar a nossa atitude em favor da vida, né? Entregar um lugar para as próximas gerações mais saudável, mais sustentável. A gente está caminhando nesse momento da história para a maior extinção em massa de seres vivos que a nossa história já viu, né? A continuar no ritmo de aceleração que a gente está, de destruição do meio ambiente, a gente vai viver a extinção de no mínimo 10 mil novas espécies nos próximos 3 anos. É um prazo muito curto de tempo para a gente perder uma diversidade tão grande de espécies, né, no nosso planeta. E aí a pergunta que sempre aparece, né, a gente tem que ser sustentável, vamos falar de sustentabilidade, mas o que é a sustentabilidade? Que é um termo que é muito confundido hoje, né? Que as pessoas pensam em sustentabilidade, elas pensam no verde, né? Nas árvores, nas matas, nas florestas. Mas, assim, sustentabilidade, ela tá situada num tripé, que o meio ambiente é uma das partes, né? Mas a parte econômica também é muito importante, a parte social é muito importante. E nessa coisa da parte econômica, da sustentabilidade, que eu acho que é o maior gargalo que a gente vive hoje na nossa sociedade, é que a gente não aprendeu ainda meios de produções que respeitem o meio ambiente. Eu acho que esse é o grande, a porta gigante que tem que se abrir aí para que a gente caminhe. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, se você analisar sobre o índice de riquezas naturais, né? Mas a gente não valoriza isso, né? O nosso país investe muito pouco na produção científica, né, de ciência, de pesquisa, de como é que a gente pode usar os recursos naturais que a gente tem a favor da gente e não simplesmente vender isso para que outros países invistam nessa tecnologia. Nós deveríamos ser líderes mundiais, né, de produção de produtos sustentáveis e naturais. E, no entanto, a gente não é. Nós somos o único país do mundo que tem nome de árvore. E isso
reflete quem a gente é, né? A nossa própria natureza. Nós temos o maior estoque de água potável do mundo, a maior floresta tropical do planeta. E aí a gente entra naquela discussão assim, apesar da gente ter a maior floresta do mundo e a gente, entre os países todos do mundo, nós somos o país que mais conserva as nossas florestas, a gente teria a obrigação de conservar muito mais, porque a gente ouve muito esse discurso, né? Ah, mas Estados Unidos preserva 5% da sua área florestal, a Europa já dizimou praticamente todas as suas florestas, mas o que a gente tem aqui é uma condição muito única e para o meio ambiente não existe territorialidade, né? Não existe divisa de território para o meio ambiente. O mundo, o planeta, ele funciona organicamente de forma coletiva, né? Então, a nossa floresta ela é responsável pelo equilíbrio de um planeta inteiro. Então, a nossa responsabilidade é maior. O que a gente deveria estar fazendo enquanto política pública nacional é o quanto os países ricos deveriam nos pagar para que nós preservássemos ainda mais as nossas florestas, porque as nossas florestas são responsáveis por esse equilíbrio todo. E a gente vive uma era do analfabetismo ambiental, né? Generalizada isso. As pessoas, a começar pelo lixo que a gente produz em casa, né? As pessoas não têm essa responsabilidade com o meio ambiente. A partir do momento que eu botei a minha sacolinha de lixo lá fora, o meu problema acabou. Mas, na verdade, ele não acabou. Você simplesmente transferiu isso para a sua comunidade. Então, como esse lixo vai caminhar da porta da sua casa até o aterro sanitário, é responsabilidade de cada um, né? E das políticas públicas também. Ter a coleta seletiva, você separar o lixo molhado do lixo seco, você já facilita o trabalho dos catadores, né? Porque ele não vai precisar botar a mão no lixo contaminado, o lixo contaminado não vai chegar até o aterro sanitário e comprometer os nossos lençóis freáticos. Então, assim, se a gente falar sobre São José do Rio Preto, a gente tem uma condição muito privilegiada com relação ao resto do país, mas a gente está muito distante das melhores políticas ambientais que existem no mundo. Então, você ser o melhor dos piores já é alguma coisa, mas significa que a gente tem que caminhar muito mais, né? Rio Preto hoje... Pode falar. Não, desculpa, eu achei que você tinha concluído. Pode concluir seu raciocínio. Rio Preto hoje tem 98% do seu esgoto tratado, né? No entanto, a gente joga essa água fora, né? Porque ela volta para o leito do rio, essa água tratada, mas a gente deveria estar fazendo o ciclo todo de reaproveitamento dessa água no próprio município. No entanto, a gente vê problemas muito sérios com relação ao abastecimento de água do município, que ele é muito frágil, né? 35%, 30% da água que abastece as residências do nosso município vem da represa municipal e, no entanto, não existe uma política pública de preservação desse manancial, ou o que existe é muito pouco, tanto é que a gente vê os resultados no assoreamento da represa. Se estivesse acontecendo um trabalho de sustentabilidade desse manancial, a gente não estaria vivendo o problema de assoreamento da represa, que vai comprometer o abastecimento de água. E aí a política pública pensa o quê? Vamos buscar outro lugar para buscar água, né? Vamos investir na busca de água em outro território. Isso está errado, é uma forma equívoca, é o ataque de gafanhoto sobre o meio ambiente. Eu deteriorei tudo que tinha aqui, então agora eu preciso buscar água a 60 quilômetros daqui, no Rio Grande, por exemplo, que é um projeto que está é o projeto do SEMAI, né? Sim. Eu não sou contra a busca de água ou a reserva de outorga, né, para garantir o abastecimento de água no município no futuro. Mas eu acho que antes de que isso aconteça, é necessário ter uma política pública de investimento pesado na garantia da manutenção dos recursos hídricos dentro do nosso município. Então, quando você faz uma visita na nascente do Rio Preto, que é em Cedral,
que ela nasce, você vê um entorno dessa nascente totalmente desprotegido, totalmente sem arborização, falta cercamento, o gado pisoteia essa nascente, que compromete o fluxo de água do nosso Rio Preto, né, que chega até aqui e abastece a represa. Ao longo desse trajeto, né, se você pegar da represa municipal até Cedral, ao longo desse trajeto, não existe um trabalho de reserva, né, desse manancial, com reflorestamento desse manancial, que é absolutamente necessário que se fizesse para aumentar, inclusive, o volume hídrico do Rio Preto. Então, assim, a gente não vê uma política pública caminhando para esse sentido. Isso deveria ser primordial antes de qualquer ação de investimento Buscar água, né? de um projeto de água fora do nosso município. Eu acho que uma coisa interessante que você falou aí, Fernanda, é a questão do lixo, e aí eu apelo um pouco para a falta de educação das pessoas. Curiosamente, no domingo eu fui andar aqui na Andaló, após um sábado de madrugada, a quantidade de lixo jogada na avenida, sacola de fast food, copo, lata. Quer dizer, enquanto acho que as pessoas não se conscientizarem a pelo menos jogar o seu lixo num cesto de lixo, fica difícil imaginar qualquer outra ação mais positiva. Isso é um problema de educação, né? E quem educa é o Estado, né? Então, você vê, nós tivemos há uns anos atrás um investimento do governo do Estado no nosso município, de aproximadamente 3 milhões de reais para fazer a limpeza do Rio Preto, com uma contrapartida do município de aproximadamente 300 mil reais para efetivar essa limpeza. Eu não lembro agora o número exato, mas algo em torno assim, de 18 mil toneladas foram retiradas do Rio Preto. Dava para Você andar em cima das garrafas, né, lá no entroncamento. tinha um trecho que foi tão condensado, o volume de lixo que foi parando, né, nas curvas de rios e tudo mais, que você podia andar e você via a água passando por baixo daquele mundaréu de lixo. Quem jogou esse lixo ali? É a tampinha que você jogou na calçada, é a garrafa que você descartou do carro, é o lixo que você jogou na rua, parou no bueiro, entrou no bueiro e foi parar no leito do rio. Agora, isso precisa de educação, né? Então, quando eu vejo o Estado, né, o governo, gastando 3 milhões e 300 mil reais para retirar o lixo do rio e 0 centavo para fazer uma campanha de educação ambiental, de educação para o lixo, de promover a coleta seletiva no município, ensinar as pessoas como é que faz isso, eu penso que algo está errado, né? Essas duas coisas deveriam caminhar junto. Por quê? Porque daqui 5 anos a gente vai estar com a mesma situação, porque as pessoas não aprenderam. Né? Dentro da escola pública, eu sei que existe uma política de educação ambiental, a gente faz muita palestra em escola, dentro do nosso instituto, na tentativa de educar as crianças, né? E as crianças estão muito mais educadas do que os adultos. E elas acabam levando essa educação para casa e essa fala para os pais, mas é preciso uma coisa mais agressiva, né? Uma campanha pública mesmo mais agressiva nesse sentido. Basta ver o volume de lixeiras que foram colocadas na Avenida Andaló, por exemplo, que foi reformada recentemente, né? E ainda assim você vê o lixo, né? A pessoa não anda meia quadra para chegar numa lixeira. Então, assim, está longe do lixo, enfia o lixo dentro do seu bolso, dentro da bolsa, ele é responsabilidade sua, foi você que produziu. E aí a gente entra numa coisa também muito importante, que também passa pela educação, que é o que você consome, o excesso de embalagens, né? Se todo mundo resolvesse devolver para o supermercado tudo aquilo que vem embalado desnecessariamente, a gente estaria num movimento de obrigando a indústria a repensar o tipo de embalagem. Por que que uma couve-flor, ou um brócolis, ou um tomate, ele tem que vir numa bandeja de isopor, que é lixo e não é Não reciclável, vai não tem o servir que para nada, né? absolutamente nada, né? E a gente que tem um pouco mais de consciência
Você fica naquela, jogo no lixo ou não jogo no lixo? Se eu não jogar no lixo, eu vou ter que armazenar isso em casa. Eu não quero armazenar isso em casa, então eu não vou comprar o produto que vem numa embalagem de isopor. É simples. E aí a gente começa aquele movimento do 1% que pode mudar a forma como a indústria embala os alimentos, né? Sem dúvida. Inclusive, a gente vê algumas lojas aí, principalmente Estados Unidos ali, aquele pessoal mais rico lá, a loja que já vende a farinha a granel, né? Você leva o seu pote, enche, até azeite, né? Vende o azeite em Eu, barril, eu você sou de leva época o seu vidro e enche, etc. Seria o sonho de qualquer lugar, mas a gente entende que também não é fácil, né? a gente vivia assim, né? Eu, quando criança, vamos falar aí na década de 70, o plástico começou a entrar no nosso mundo, né? Ele não existia, né, nessa proporção que a gente vê hoje. Eu ia na mercearia comprar coisas para os meus pais, para minha mãe, e era tudo vendido a granel e vinha num saquinho de papel, né? Que vai se decompor na natureza Tranquilamente, né? então, acho que passa por um processo de educação. Agora, sem uma campanha massiva, né, chamando as pessoas para essa responsabilidade, para essa consciência, essa realidade não vai mudar. Mas, ô Fernanda, você não acha que as pessoas sabem já que é errado o jogo? Precisa de campanha ainda? Falar, ó, gente, não joga a latinha no chão, porque você acha que as pessoas já não estão careca de saber disso Acho que não. e não fazem por, sei lá, por relaxo, por não tá nem aí mesmo? Acho que não sabem. Eu acho que grande parte das pessoas não sabem e outra grande parte das pessoas sabem e precisa ter uma mudança de hábito. E essa mudança de hábito, ela precisa de uma forcinha a mais aí, né? Tudo que você tem que mudar de hábito, né? Tem aquele livro A Força do Hábito, você leva 21 dias para mudar um hábito. Você tem que facilitar a vida do consumidor, né, do público em geral, para que essa mudança de hábito aconteça. Como, né? Então, na questão do lixo especificamente, eu conheço várias empresas que têm projetos de sustentabilidade muito interessantes, mas é disponibilizar esse lixo próximo do local onde as pessoas estão, né? Por exemplo, no meu prédio nós fazemos coleta seletiva. Vamos falar assim, aquele material mais evidente, a gente separa e vende isso ou entrega para uma cooperativa de catadores. Mas você não tem na rua, né, principalmente na parte, eu moro na Coronel Espínola, principalmente na parte do grande comércio, do centro da cidade, você não tem um local de disponibilidade de lixeiras onde as próprias lojas poderiam descartar papelão, plástico e tudo mais. E isso acontece nos países desenvolvidos, né? Você tem a cada 2 quarteirões ou em todos os quarteirões aqueles containers, né, de lixeiras, onde ali você só coloca papelão, só coloca vidro, só coloca plástico, e isso vai educando, né? Agora é muito difícil separar lixo e entregar esse lixo no nosso município. Então a gente separa aqui e no fim boa parte do lixo que a gente separa, ele se mistura dentro do caminhão. Pois é, aqui nem adianta, né? Você separa em casa, mas não adianta, a hora que o caminhão passar, vai jogar tudo lá mesmo dentro, então É é meio complicado, né? mas a gente não pode dizer que não adianta. Adianta, né? Porque esse exercício faz parte de um processo de educação. Sim. A hora que você tiver uma rua toda separando o lixo e as pessoas se atentarem que isso está sendo misturado no caminhão de lixo, começa a ter uma pressão para que a empresa que faz a coleta de lixo faça essa coleta de forma seletiva também. E seria interessante até para a empresa, né? Porque é uma fonte extra de renda. Apesar que eles já fazem ali uma triagem antes de enviar tudo para o. Mas depois que misturou tudo, quer dizer, Então, seria muito mais fácil, né, para a própria empresa. sim, a Construoeste, né, que faz a coleta de lixo no município, ela tem uma parte ambiental que faz o composto orgânico depois que ela separa isso lá. Mas a gente não pode dizer que é o melhor composto, porque ele vem com vidro, ele vem com plástico. Então, o composto da Construoeste você não pode usar para produção de alimento. Dá para usar a gente usa, inclusive, a gente recebe doação disso
para adubar as nossas árvores, enfim, mas assim, para a Tá. produção de alimento, ele é um lixo contaminado, porque ele teve contato com outras coisas, né? Ele é Legal. um composto contaminado. Fernanda, vamos falar um pouquinho de árvore, que meio ambiente, claro, é tudo isso que a gente está falando, mas a gente sempre lembra da árvore, né? Acho que é a ponta mais visível aí, a árvore e a água. Fala um pouquinho, saiu até uma reportagem no Diário da Região hoje, um estudo aí que aponta que Rio Preto tem 600 e tantas mil árvores, mais que uma por habitante, 1,4 eu acho. Você é responsável, você e seu movimento, seu grupo, por uma boa parte disso, fizeram um plantio de milhares de árvores aí no centro, mas acho que ainda é pouco, né? A gente vê pouca árvore em Rio Preto. Apesar de mais de 600 mil, é pouco ainda, né? A gente tem um direcionamento que, assim, vamos falar de um estoque de oxigênio individual. Se a gente nascesse carregando a nossa mochilinha, né, de oxigênio necessário para uma existência, é mais ou menos assim: um ser humano precisa de 3 árvores para viver num ambiente ideal, né, de produção de oxigênio aí. Se a gente pensar nesse número, nós estamos aí numa cidade com 500 mil habitantes, a nossa cidade deveria ter 1,5 milhão de árvores. Eu desconheço esse número que você falou de 600 mil árvores, eu acho que a gente está bastante longe disso ainda. Rio Preto, não existe uma catalogação, né, das árvores, é um trabalho muito difícil de ser feito. Existe hoje tecnologia para isso, mas também não é uma coisa muito precisa, porque você voa de drone e vai medindo as áreas verdes, né, os metros quadrados de área verde que você tem dentro do município. A gente tem uma vantagem de ter uma estação, né, uma floresta Uma dentro do floresta município, urbana, né? que é a estação ecológica, ali na área do antigo IPA, e que a gente luta muito para que ela seja preservada. O município, no ano passado, plantou, por meio de taxas, né, que o governo tinha, pagando as suas compensações ambientais, esse governo plantou 106 mil árvores. Nessa região aí do IPA, né? Reflorestando a área de borda da floresta, vamos falar assim, da floresta original. E até onde eu sei, a gente tem aproximadamente aí 290 mil árvores, mais essas 106, a gente deve estar aí com umas 400 mil árvores, mais ou menos. Mas a gente não tem esse número pesquisado, né, de forma Aqui, que a gente... aqui no diário hoje, até, ó, dá o número exato, hein? Não sei como chegaram aqui. 660.212 árvores, segundo o Diário da Região, que acredita a informação à Secretaria de Meio Ambiente. E se der tudo certo, daqui a pouquinho a gente fala com a secretária Kátia Penteado também. Até por isso eu já vou até pedir para a gente já ir encaminhando. Fernanda, estouramos o nosso tempo aqui. Mas para concluir, fica à vontade aí. Só uma parte, assim. E quando a gente fala, né, por exemplo, essas 106 mil árvores, a gente precisa entender que foram plantadas 106 mil árvores. Não existe uma garantia de que essas árvores todas estarão vivas em 3, 4, 5, 10 anos. Né? Então, mudas de árvores plantadas é uma coisa. Qual que é a média, Fernanda, das árvores que vocês plantam? E qual é a média de perda aí, qual é a taxa de sucesso das mudas? A gente perde em torno de 2% das árvores, mas com replantios assim constantes. E vamos dizer que 80% das nossas perdas são por vandalismo. Então, se a gente não tivesse esse coeficiente de vandalismo, a gente perderia muito pouco, né? Mas o nosso projeto está aí, a gente já plantou mais de 10 mil árvores. Nosso foco principalmente foi na área central do município, porque é onde existe um problema maior com relação à qualidade do ar. Elas já estão aí numa média de 3 anos de plantio, então hoje já é possível ver a diferença que essas árvores estão fazendo. A gente recebe retornos direto de muitas pessoas com relação a isso, e o nosso trabalho ele está voltado à arborização urbana, né? Conscientizar as pessoas de que árvore não é sujeira, folha não faz sujeira, né, que os benefícios que a gente colhe numa área arborizada é muito maior do que qualquer outro empecilho que você possa
achar. Então, quem quiser conhecer mais de perto um pouco o nosso projeto, tem nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, Muda que a Cidade Muda. Tem várias formas de você contribuir e vai ser um prazer receber qualquer um aí que esteja a fim de se engajar com a nossa causa. Estão parados nesse momento? Estão fazendo plantio? Não, né? Tá respeitando a quarentena. A gente tem um acordo com o governo do estado, onde a gente recebe as pessoas que estão em cumprimento de penas alternativas para a manutenção das árvores. Esse trabalho continua, então a gente está fazendo manutenções sistemáticas todos os domingos nas árvores que a gente já plantou e replantios quando necessário, mas os movimentos de plantio, nesse momento, eles estão parados por conta da pandemia e que a gente não pode juntar muitas pessoas. No próximo domingo, a gente vai fazer uma ação especial aí de Dia dos Namorados, mas é mais um amor à cidade, um plano de amor a São José do Rio Preto, que a gente está sempre de corações abertos, né? Vai ter uma intervenção nossa na Avenida Andaló, onde todas as árvores que a gente plantou, que foram mais de 400, receberão corações vermelhos. Então, vocês vão ver aí a cidade amanhecer na segunda-feira cheia de coração pendurado nas árvores, num gesto de amor à nossa cidade. Maravilha, Fernanda Sanson, ambientalista, falando com a gente aqui sobre esse dia importante, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Obrigado, Fernanda, parabéns aí pelo trabalho. E realmente o centro tem uma cara nova, quem conhecia o centro antes e depois das árvores, ainda pequenas, mas já mudou bastante a cara aqui, 15 de novembro, a voluntários. Bacana, obrigado, viu? Agradeço, um abraço para todos vocês.